Oi, oi! Eu sou a professora Débora do Deb Balé e eu ajudo mulheres adultas a realizar o seu sonho de infância de dançar balé, fazendo passos lindos sem sair de casa. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto, que é um assunto que eu sei que é do interesse de vocês, que é sobre a postura de uma bailarina. Muitas vezes a gente tem a impressão de que algumas coisas dentro do balé, coisas que a gente geralmente tem dentro do balé, a gente tem a impressão de que a pessoa só consegue fazer aquilo porque ela tem o corpo para aquilo, porque ela nasceu com essa capacidade, porque ela pode, porque ela foi escolhida, sei lá por quem, para ter o corpo adequado a isso. E que na verdade não é. A gente muitas vezes tem essa impressão, né? Ah, fulana tem postura de bailarina porque ela tem o corpo assim, assim, assado. Fulana consegue abrir a perna porque ela tem o corpo assim, assim, assado. E não, né? E a postura tá inclusa nisso. Quando, na verdade, tudo que a gente tem dentro do balé, todas as movimentações, as colocações, as correções, tudo, é muito mais uma questão de você entender os mecanismos que o seu corpo tem, os mecanismos que o seu corpo usa para reproduzir aquela coisa que você quer reproduzir e ensinar o seu corpo a fazer. Muito mais do que ter nascido com o corpo adequado para tal coisa. Muito mais do que a pessoa consegue porque o físico dela é propício a isso. Não, o balé é uma questão simplesmente de você entender quais são os mecanismos que você precisa, que você vai usar e ensinar o seu corpo. Por isso que eu sempre vou falar para vocês que, independentemente do tipo de corpo que você tem, se você é alta, se você é magra, se você é gorda, se você é magra, se qualquer coisa, independente do corpo que você tem, você consegue reproduzir tudo que você quiser. Basta você entender o que você tem que fazer e conseguir ensinar ao seu corpo essa coisa. Então hoje, mais especificamente, a gente vai conversar sobre a questão da postura. Né? Muita gente acha que eu não consigo encaixar o bumbum porque meu bumbum é grande, eu não consigo porque minha coxa é grossa, eu não consigo porque eu tenho barriga, eu não consigo porque meu ombro não sei o quê. Então a gente vai entender hoje como que funciona essa questão da postura para você entender que você também pode ter a postura de uma bailarina, basta você entender o que você precisa fazer e ensinar o seu corpo a reproduzir isso. Antes de eu começar, eu preciso explicar para vocês o que não é a postura do balé, tá? O que não é. Muita gente tem a impressão de que a postura no balé, por mais que seja uma postura retinha, que seja uma postura muito bem alongada, muita gente tem a impressão de que a postura no balé significa retificar a coluna. Débora, o que é retificar? É deixar reta. Que a gente tem curvas naturais, né, na nossa coluna, e que pro balé a gente precisaria acabar com essas curvas e deixar o nosso corpo realmente reto. E aí muita gente já veio me alegar isso, falando, eu tenho medo de fazer porque eu já vi gente falando que isso pode me gerar problemas no futuro, problemas com a minha coluna, problemas me gerar dores, enfim, por causa dessa questão da retificação da coluna. E aí a primeira coisa de tudo que eu venho deixar muito claro nesse vídeo pra vocês hoje é que o balé não tem por objetivo retificar a coluna, tá, gente? Quem falou isso pra você provavelmente não sabe o que tá falando e tá falando errado. O balé não tem por objetivo deixar a sua coluna reta, tá? A postura do balé, ela tem como objetivo respeitar as curvas naturais que você já tem na sua coluna vertebral e simplesmente alongá-las, fazê-las crescerem, mas ela não tem por objetivo acabar com as curvas da coluna. A gente tem 4 curvas naturais na nossa coluna, que é a cervical, que é a do pescoço, a torácica, que é da parte de cima do tronco, a lombar, que é da parte de baixo do corpo, e a sacral, que é a que fica lá no final da sua coluna, onde tem o finalzinho do copo. Essas 4 curvas, elas, mesmo na postura do balé, elas não morrem, elas não é deixar tudo reto. Elas continuam tendo a curva, a gente continua mantendo a curva, a única coisa que acontece é que a gente não deixa essas curvas achatadas, a gente procura manter essas curvas alongadas, mas sem deixá-las retas, sem acabar com a curva propriamente dito. E aí vai ser justamente pela manutenção dessas curvas, pelo alinhamento da curva, pelo fortalecimento dos músculos em volta que sustentam a sua coluna, é que o balé ele não tem
como objetivo machucar a sua coluna. Muito pelo contrário, a gente precisa proteger a nossa coluna, a nossa postura, para que a gente consiga dançar ainda mais, dançar ainda melhor. Se tem alguma coisa fora do lugar, se tem alguma coisa torta, se tem alguma coisa realmente errada, vai mais te atrapalhar do que te ajudar. E o balé não tem por objetivo te atrapalhar, estragar o seu corpo, te escangalhar, nada disso. A gente tem como objetivo arrumar o seu corpo, deixar o seu corpo no lugar, deixar seu corpo nos trinques, para você conseguir dançar ainda mais, por mais tempo e ainda melhor. Então, o que é a postura do balé? A postura do balé nada mais, nada menos é do que a gente buscar a posição neutra da coluna. A gente tem 3 posições principais que a gente pode colocar a nossa coluna, que vai ser a da anteversão, a neutra e a retroversão, tá? A anteversão a gente vai chamar como se fosse o bumbum empinado. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. A gente tem como se fosse o bumbum empinado. A neutra é como se fosse o bumbum reto, vamos dizer assim. E a retroversão é quando a gente joga o bumbum para frente. As 3 posições existem, são comuns em várias pessoas, mas muitas vezes você não sabe identificar em que posição você tá. E muitas vezes, por não perceber, por já ser uma coisa normal do seu dia a dia, você acaba tendo dores, enfim, e outras coisas que isso acaba te acarretando que você provavelmente também não percebe. Então, por que é tão importante a gente buscar essa posição neutra da coluna? Primeiro, para evitar qualquer tipo de sobrecarga que o seu corpo possa receber. Eu vou mostrar para vocês quando eu vou ficar em pé, vou mostrar para vocês direitinho. Quando a gente tá na posição de anteversão, na posição de retroversão, a gente acaba criando compensações ao longo de toda a nossa cadeia óssea, de toda a nossa cadeia estrutural. São compensações desnecessárias, compensações de força, de peso, que acabam sobrecarregando outras articulações do nosso corpo. Então, que acabam sobrecarregando tornozelo, joelho, coluna, né? Muito cervical, que deixa a gente corcunda e que dá dor realmente na gente. Então, a importância da gente buscar essa posição neutra, entender e tentar manter isso para o nosso dia a dia, primeiro, é não criar essa sobrecarga no nosso corpo para evitar dores, evitar pequenas lesões que podem se tornar grandes lesões ao longo do tempo. E também para conseguir deixar o nosso corpo no lugar. Quanto melhor está a sua postura, mais consciência você tem, mais fácil fica de você controlar o seu corpo, de você ativar a sua musculatura, de você ter consciência realmente sobre os seus movimentos para que você consiga dançar melhor, para que você consiga reproduzir os movimentos com mais qualidade, com menos dificuldade e consiga evoluir mais rápido. E claro que, gente, que esse é um benefício que a gente não vai ter só dentro do balé, é um benefício que a gente consegue levar para a vida toda, para todos os âmbitos da nossa vida. Então, como você senta para comer, como você senta para trabalhar, para quem passa o dia inteiro sentado no computador trabalhando, como que você anda, como que você senta para dirigir, como que você dorme, tudo isso vai afetar principalmente na sua qualidade de vida. Para vocês entenderem que a postura do balé não é uma postura prejudicial, muito pelo contrário, ela é muito benéfica, que vai te beneficiar não só na sua dança, na sua evolução, mas também na sua qualidade de vida. Então, por exemplo, quando eu era criança, que foi quando eu entrei no balé, logo lá nos meus primeiros anos, me foi ensinado que a postura do balé era a postura que eu precisava botar o peito pra fora e a barriga pra dentro. E que eu ficava totalmente empinada, né? Então eu jogava todo o meu corpo pra frente, todo o meu bumbum pra trás e fazia um C com a minha coluna, né? O ombro lá pra trás, o bumbum lá pra trás, o umbigo lá pra frente, enfim, toda torta. E como eu era uma criança, minha musculatura, né? Quando a gente é criança, tudo acontece um pouco mais fácil no nosso corpo. Por muito tempo eu mantive aquela postura, porque foi a postura que me foi ensinada. Falaram, olha, no balé a gente faz assim. E isso, com o tempo, foi me acarretando uma hiperlordose na minha coluna. Essa hiperlordose, o que aconteceu foi que conforme eu fui crescendo, o nível de exigência e de dificuldade no balé foi aumentando para mim, eu comecei a sentir muita dor. Eu sentia muita dor na lombar, muita dor nas costas. E eu tinha, já, sei lá, uns 12, 13 anos. Então, às vezes eu queria fazer um cambrê, queria deitar, queria fazer alguma coisa e eu não dava conta de dor. Até que um dia, quando eu mudei de escola, quando eu fui para um outro lugar,
eu fui corrigida, comecei a ser corrigida e comecei a ser cobrada da postura certa, que na verdade aquela não era a postura certa pra mim. Então, percebe como é confuso? Né? Então, foi me ensinado uma coisa errada, que na verdade eu achava que era certa, mas que estava me trazendo muitos problemas. E depois de muito tempo que eu comecei a ser corrigida, eu percebi que quanto mais eu me corrigia, quanto mais eu tentava entender aquilo que essa nova pessoa estava dizendo pra mim, menos dor eu sentia. Eu me sentia muito esquisita, eu me sentia sempre sentindo falta de arrebitar o bumbum, né? A gente tem ali um bumbumzinho mais protuberante, mas enfim. Parecia que eu tava errada, mas que na verdade eu tava corrigindo a minha coluna, tava levando ela pro lugar certo, né? Então, a minha situação era o quê? Eu era toda arrebitada e eu tive que aprender a trazer de volta pra pôr na postura neutra. O meu namorado tem uma história completamente diferente. Por mais que ele conseguisse manter a parte de cima da coluna dele boa, bem retinha, ele jogava a pelvis pra frente, ele jogava o quadril pra frente. E aí o que acontecia? Acontecia que em vez de ele sentar nos dois ossinhos do quadril e ter a postura mantendo as curvas, ele tava alinhando a parte de cima e entortando a parte de baixo pro lado errado. Então, em vez de ele sentar, né, eu fazia isso, o neutro é aqui, ele fazia isso. E aí, por mais que ele tivesse com... Aqui tava reto, ele não tava corcunda, tava reto. Mas, em vez de ele estar aqui em cima, ele fazia isso, por sentar no lugar errado, né? Então, eu que fazia uma anteversão, tive que, né, trazia pra trás, tive que aprender a empurrar pro neutro. E ele que fazia uma retroversão, teve que aprender a empurrar para trazer pro neutro. Vou ficar em pé e vou explicar melhor como que esses dois exemplos acontecem quando a gente está em pé para vocês visualizarem melhor. Então, olha só o que acontece. Me foi ensinado que quando a gente está em pé, a postura correta do balé seria eu levar o peito para frente e a barriga para dentro. E o que acontecia é que criava essa lordose aqui nas minhas costas. Porque o que acontece? A gente tem as 4 curvas que eu falei para vocês. A gente tem a curva da cervical, que é uma curva que vem para frente, né? Então, ela faz desse jeito assim. A curva torácica, que é a curva do ombro. Então, a da cervical faz assim, a torácica faz ao contrário. A lombar, que é igual a da cervical, que vai para o mesmo lado. E a sacral, que é o que fica aqui embaixo do bumbum, que vai para o mesmo lugar da torácica. Então, a gente faz um caminho sinuoso. A gente faz para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Essa é a nossa coluna. Quando falam para mim que eu precisava colocar o peito para frente, a barriga para dentro, e que eu fazia isso, eu tô acentuando a curva lombar. E aí vocês veem que cria esse buraco aqui na frente. Aí, o que acontece? Quando eu faço isso, eu jogo o meu peso lá para trás, porque o meu bumbum tá lá atrás, deixo uma super sobrecarga nos meus calcanhares e provavelmente uma sobrecarga muito grande também nos meus joelhos. Por quê? Porque eu acabo empurrando a minha perna para trás junto com o meu bumbum. Crio uma super tensão aqui na minha lombar, aqui na parte das minhas costas. É criada uma tensão muito grande. Minha barriga tá solta, então não tem nada acontecendo aqui. E tudo bem, e é isso. Então vou criar muita tensão nos meus joelhos, muita tensão na minha lombar. Provavelmente vai ser isso que aconteceu. E aí eu comecei a sentir muita dor na lombar, não conseguia fazer cambrê, não conseguia fazer nada. E aí aos poucos eu fui entendendo que eu precisava trazer de volta. Com o meu namorado, o que aconteceu? Ele estava retinho, ele não estava corcunda, mas ele estava fazendo ao contrário, ele estava jogando para frente. Então o que acontece? Eu jogo para frente, crio também uma tensão lá no meu tornozelo, porque eu tô com o peso muito para frente, e o tempo inteiro ele tem que fazer força para me sustentar, para eu não cair. Quando eu jogo, eu já dou uma dobradinha ali no joelho, as costas sem querer também vai dar uma afrouxadinha, e eu jogo muita atenção para minha cervical. Então, o que acontece é que, em vez de eu estar reta, quando eu faço isso, eu jogo muita atenção para os meus ombros, para minha cervical e para o meu tornozelo, provavelmente, porque eu fico torta. Então, como é que eu vou saber, né, o que eu tenho que fazer, o que está acontecendo para eu conseguir ter
a minha postura neutra, que é o que a gente quer buscar. O que vocês têm que perceber é que se eu traçasse uma linha reta pela lateral do meu corpo, o que tem que aparecer para vocês é uma linha que passa pelo centro da minha orelha, pelo centro dos meus ombros, pelo centro do meu quadril, pelo centro da minha perna e sai lá no meio do meu pé. Essa é uma postura neutra. Se eu empino, a minha linha reta vai passar aqui no meio, mas vai passar, ó, lá na frente da minha perna. Não vai passar no meio. Se eu jogo pra frente, a minha linha reta vai passar lá no meu bumbum. Não vai passar no meio. Então eu tenho que conseguir entender a posição do meu corpo de forma que essa linha reta passe pelo meio de todo o meu corpo, saindo lá no meio do meu pé. Tudo bem? E aí, bumbum, não sei o que, vamos conversar com isso e vocês vão entender que isso não é um problema. Ter bumbum grande, ter coxa grande, ter todas essas coisas que não são normais no balé, não é um problema e que ainda assim você consegue ter uma postura de bailarina. Então a gente vai dividir a questão da postura para a gente arrumar a nossa postura em 3 tópicos principais. Esses tópicos vão ser a pelvis, o quadril, o tórax e, por fim, as costelas. Vocês já vão entender por que a gente vai dividir assim. Muita gente vai falar pra mim assim, Débora, eu não consigo ter uma postura de bailarina, esse tal do encaixar o bumbum, eu não consigo porque eu tenho bumbum grande. E aí eu quero perguntar pra vocês, e por acaso o meu bumbum é pequeno? Não. Então, o que acontece? E ainda assim eu consigo encaixar o bumbum. Meu bumbum não é pequeno e eu consigo encaixar normalmente. Por quê? Porque lembra que eu falei que a gente não tem que observar a retificação da coluna? Muitas vezes a gente fala assim, encaixa o bumbum. Aí as pessoas querem fazer o quê? Querem fazer isso. Para que aqui vire uma linha reta. Só que olha como eu tive que flexionar os meus joelhos para isso acontecer. Em pé, só se eu ficasse assim. E ainda assim fica o meu bumbum protuberante. Só que olha como tá a minha pelvis. Toda para frente. E aí a gente volta para aquele caso da retroversão. Olha como é que eu tô. Meu ombro vai ficar dobrado, minha pelvis está lá para frente, sobrecarregando o tornozelo, a linha reta do meu corpo está passando lá atrás. Tá adiantando nada? Então é assim que eu vou encaixar meu bumbum? Não. E aí o que você tem que entender é que encaixar o bumbum não tem nada a ver com o tamanho do seu bumbum. O seu bumbum pode ter o tamanho que for, que ele vai conseguir ser encaixado. Porque encaixar o bumbum nada mais, nada menos é, gente, do que trazer o bumbum para a posição neutra. Débora, que posição neutra? É a posição em que eu não tô nem empinada e nem na retroversão. E como é que eu sei se isso está acontecendo? É aí que as pessoas se enganam. Você não vai olhar isso acontecendo pelo bumbum. Você vai olhar pela pelvis, pela parte da frente do seu quadril. Então a gente não vai olhar pelo bumbum. Meu bumbum é lindo, ele vai ter o tamanho que eu quiser. E não é ele que vai me impedir de encaixar ou não. O que a gente tem que observar é aqui na frente. Então o que acontece? A gente tem 3 ossos principais aqui na frente da nossa bacia. A gente tem as cristas ilíacas, que são esses 2 ossinhos aqui de cima, os 2 ossinhos do seu quadril. E agora é muito importante que você faça esse exercício aí comigo, tá? Levanta e vai entendendo aí no seu corpo onde que você acha essas coisas. A gente tem as cristas ilíacas, que são os 2 ossinhos do seu quadril, aqueles ossinhos que são mais protuberantes. E a gente tem o osso pubiano, que é o osso que fica lá embaixo da gente, tá? Esses 3 ossinhos, eles formam uma parede, eles formam um plano, tá? Então, você vai pensar que esse triangulinho, ele tem que ser um triangulinho que fica plano, igual a parede. Você já viu parede ser torta? Para um lado, torta para o outro? Não, parede geralmente é uma coisa reta, senão a sua estrutura cai. Com a gente é a mesma coisa. Então, essa estrutura aqui, ela tem que ser uma coisa reta. Os meus ossinhos com o meu osso pubiano, eles têm que estar alinhados, retos. Se eu permito que o osso pubiano vá lá para trás, criando a anteversão, em que eu fico empinada, minha parede não está mais reta, minha parede está torta, tá? Olhando aqui pela frente, esquece o bumbum. Olhando aqui pela frente, a parede está torta. Se eu trago o osso pubiano de volta, deixando ele retinho, neutro. Se eu empurro o
osso pubiano para frente, dobra o joelho, fica corcunda. O que acontece? Tá torto, não tá mais retinho, agora tá inclinado para frente. O que eu preciso fazer? Empurra o osso pubiano para trás e deixa alinhado. Se eu me certifico, é quase a mesma sensação, sabe quando já fechar o fecha-eclair da calça jeans? Que a gente geralmente tá assim, né? Veste, não sei o quê, e aí faz assim. É praticamente a mesma sensação. Então tem que tomar cuidado de não ir demais. É ir até chegar na posição neutra, até chegar numa posição reta. Ah, Débora, mas a coxa, não sei o quê. Gente, claro, eu tenho uma coxa grande. Se aqui tá reto, provavelmente a minha coxa passa um pouquinho. E não fica uma coisa totalmente reta. Minha perna não fica uma linha reta com a minha pelvis. E tá tudo bem. Mas vocês percebem que aqui tá reto, aqui na minha frente tá reto, e o meu bumbum continua ali? Significa que eu tô desencaixada? Não. Porque eu não tenho que encaixar pensando em retificar aqui atrás. Não é isso aqui que eu tenho que deixar reto. É aqui na frente que eu tenho que deixar reto. Tudo bem? E aí vai precisar, principalmente que, né, essa aqui é a posição mais comum, né? É raro pessoas que ficam assim, mas quem tá com o bumbum empinado vai precisar relaxar a região lombar e ativar a região abdominal para trazer isso aqui e ficar retinho. Tudo bem? Então, por que eu tô começando pela pelvis? Porque como eu mostrei pra vocês, independente se a gente tá empinada ou se a gente tá na retroversão, isso é uma coisa que acaba compensando todo o resto da nossa estrutura. Então, quando eu tô empinada, eu acabo jogando o joelho para trás, sobrecarrega o joelho, dá dor na lombar. Quando eu faço a retroversão, eu jogo peso no tornozelo, eu jogo peso na cervical, fico com dor também. Então, a pelvis, a gente está começando por ela porque é justamente ela que vai guiar todo o restante do seu alinhamento. Todo o restante das coisas que você tem que fazer, das outros alinhamentos, das outras curvas que você tem no seu corpo, quem vai guiar isso para você é a pelvis. Então, por isso que a gente começa por ela. Se a sua paredinha não tá reta, já era, tá? Já era. Próxima coisa que a gente vai falar é a questão dos ombros, a questão das omoplatas, das escápulas. O que acontece? A gente tem que pensar, não sei se vocês sabem, mas a gente tem uns ossinhos aqui atrás que a gente vai chamar de escápulas. Essas escápulas que a gente pode chamar de asinhas, vamos dizer assim. E a gente às vezes tem o problema de ter asinhas aladas. O que significa? Que a asinha fica protuberante lá nas nossas costas, aparecendo uma pontinha em cada lado assim das costas. No balé, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que o nosso ombro ele não fica rotacionado para frente. A gente não, sabe, isso aqui não fica caído. Porque olha como fica o meu cervical quando eu deixo o meu ombro cair. E aí o que eu tenho que pensar é, estabilizo minha pelvis, tá, beleza. Vou pensar em rotacionar o meu ombro para trás e para baixo. Então, o que a gente tem que fazer é, tô aqui relaxada, alonga, e eu vou pensar em rodar para trás e para baixo. Para eu colar a ponta da minha asinha nas costas, na parede das minhas costas. Para trás e para baixo. Só que ao mesmo tempo, eu não vou pensar em grudar uma escápula na outra, né? Eu não vou pensar em fazer isso aqui, em juntar uma na outra, em grudar uma na outra. Eu tenho que pensar que cada uma fica do seu lado. Elas vão para trás e para baixo, mas cada uma do seu lado das costas, sem grudar as omoplatas, sem grudar as escápulas, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Se eu jogo para trás e grudo, se eu faço isso aqui, olha o que acontece com a minha pelvis. Não dá. Eu não posso jogar para trás e grudar, porque aí eu desalinho tudo que tá embaixo. Por mais que eu esteja aqui, se eu jogar para trás e grudar, eu vou desencaixar alguma coisa e vai dar dor na lombar. Eu tenho que pensar em jogar para trás, para baixo, cada uma pro seu lado, sem juntar as escápulas, tudo bem? Pra gente manter as costas abertas e o peito também. Se eu só jogo pra trás, por exemplo, se eu jogo pra frente, aí eu vou fazer o contrário, né? Se eu jogar pra frente, eu volto pra retroversão. Se eu jogo muito pra trás
ir juntando, eu vou para anteversão. Se eu jogo para trás e para baixo, espalhando as duas sem juntar, eu vou para a posição neutra. Tudo bem? Então, importantíssimo também. Débora, eu já ouvi um negócio chamado de fechar as costelas. Que diabo é fechar as costelas? Como é que eu fecho costela? A costela, gente, a questão da nossa respiração torácica, ela também é muito importante. Por quê? A musculatura abdominal que a gente tem, principalmente o reto abdominal, que é a parte bem da frente, bem superior aqui, né, mais de fora que a gente tem no nosso abdômen, que é essa parte bem aqui do meio, ela é muito importante para quando a gente está dançando, porque ela dá sustentação para todo o seu corpo. A gente fala geralmente que a parte aqui do meio, ela é como se fosse a sua zona central, ela é a sua zona de comando. Se o seu tronco, o seu centro, que é o seu centro de gravidade, o seu centro de massa, se ele tá solto, se ele tá frouxo, provavelmente o resto do seu corpo também está. Então a gente tem que dar uma atenção especial para a nossa região abdominal. Então o que acontece? Quando eu vou para a posição neutra, que eu consigo deixar minha paredinha reta e que eu consigo jogar os meus ombros para trás e para baixo sem juntar, automaticamente vocês vão sentir uma certa ativação da musculatura abdominal, como se você estivesse puxando a barriga. Só de eu fazer isso aqui, eu já não consigo manter a minha barriga solta, tudo bem? Só disso já vai gerar uma certa ativação da musculatura abdominal. Se eu solto, por exemplo, os ombros, eu já solto a barriga. Se eu solto, por exemplo, a pelvis, eu já solto a barriga. Então, mas lembra que isso tem a ver com a costela? Tem a ver que quando a gente tá na postura neutra, e vocês veem que a gente dá essa puxadinha na barriga, que é normal. Então, por exemplo, aqui é a minha barriga solta, né? Por quê? Porque eu tô com os ombros soltos. Se eu penso em encaixar tudo no lugar, vocês percebem que dá uma puxadinha? E que aí a minha costela começa a ficar aparente, como se eu tivesse... Sabe, quando a gente puxa a barriga pra sair mais magra na foto? É mais ou menos isso. E aí o que acontece é, encaixei tudo e sem eu perceber, a minha região abdominal vai ativar sozinha e eu vou dar essa puxadinha na barriga. O que acontece é que quando essa puxadinha acontece, a minha costela ela não vai fazer assim. Ela não abre, ela não distende, ela não faz isso. Ela fica contida, ela fica ali quietinha, próxima uma da outra, próxima uma da outra. Sem eu querer aproximar para fazer assim, não é isso. Mas só de eu pôr na região neutra que dá essa puxadinha na barriga, essa levantadinha no tronco, ela se aproxima, a costela se aproxima. É diferente de quando eu quero empinar, que eu solto tudo, que eu faço isso. E aí minha costela fica separada, tá vendo? Aqui é a ponta da minha costela. Tô toda solta, ela tá separada. Quando eu venho pra posição neutra, ela aproxima. Essa é a ponta do meu dedo, presta atenção na ponta do dedo. Se eu solto, ela separa. Se eu arrumo, ela se aproxima. Então, essa é a expressão do que a gente chama de fechar a costelas. É basicamente a gente conseguir colocar o nosso corpo na região neutra e ativar a região abdominal, que é o que faz a costela aproximar uma da outra, tá? Então não tem que ficar pensando, ai, mas o que é fechar a costela? Como é que eu fecho a costela? E aí vai se fechando e ficando assim. Não, não tem nada a ver. É você colocar a pelvis na região certa, os ombros para baixo, para trás e para baixo espaçados e vai sentir já essa ativação abdominal que já vai fazer a sua costela fechar. Se você conseguir colocar tudo no lugar certinho, não tem como a sua costela estar aberta, tá? A sua costela só vai estar aberta, ou seja, expandida para fora, se você tiver com alguma coisa fora do lugar, alguma coisa solta. Tudo bem? Então, podem ficar tranquilos. Um bônus para vocês, na verdade, que tem mais uma questão que a gente tem que abordar quando a gente fala de alinhamento, né, de postura, é a questão do nosso retângulo de ouro. Débora, como assim retângulo de ouro? A gente vai pensar em 4 pontos principais, que são os 2 ossinhos do quadril, que são as mesmas cristas ilíacas que a gente falou sobre o alinhamento da pelvis, e também sobre os ombros. Esses 4 pontos aqui, eles formam o que a gente chama de um retângulo. E por que a gente chama de retângulo de ouro? Porque ele é tão precioso, tão precioso, tão precioso,
que ele vale ouro mesmo, tá? De tão importante que ele é. O que acontece? Vocês já viram um retângulo torto? Não tem, né? Não tem retângulo torto. O retângulo, ele é retinho, certinho, 90 graus, bonitinho, tudo perfeito. Aqui tem que ser a mesma coisa. Então, se é um retângulo, então os meus dois ossinhos que tem que estar na mesma altura e os meus dois ombros tem que estar na mesma altura também. Então, se eu faço isso com um dos ombros, meu quadril pode até estar retinho, mas o meu ombro não tá. Então, eu já desalinhei o retângulo. Se eu faço isso com um dos quadris, um já desalinhou, um tá mais alto que o outro. Então, eu já estraguei o retângulo. Só que do mesmo jeito que eles têm que estar retinhos de frente, ele também tem que estar retinho de lado. Como assim? Eu preciso entender que para eu manter a minha postura, eu preciso manter ombro em cima de quadril. Se eu jogo o quadril lá para trás, o meu ombro tá para frente do quadril. O retângulo deixou de existir. Se eu jogo o quadril lá para frente e os ombros lá para trás, tá torto também, não vai existir. Agora, se eu encaixo, ponho na posição neutra, ombros para trás e para baixo separados, e coloco o peso no lugar certo, né? Coloco ombro em cima de quadril e eles estão todos retinhos, isso já me garante aí muito mais certeza, muito mais facilidade para eu manter a minha postura. Tá? E aí, como eu disse pra vocês, isso é uma coisa que, gente, não é pra gente pensar só quando a gente vai dançar. Não é pra gente pensar só quando a gente tá no balé, não sei o quê. Não adianta nada eu chegar no balé com uma postura linda, pisei pra fora, acabei minha aula, pronto, vida normal. Não, o tempo inteiro eu tenho que estar lá. Eu sei que é difícil, muitas vezes cansa, é até desafiador a gente manter essa postura tão retinha, mas é super importante pra gente, é uma coisa que faz a diferença. É diferente eu andar na rua aqui e eu andar na rua aqui, carregando bolsa. E depois, ai, tô com tanta dor nas costas, nem sei por que eu tô sentindo dor, acho que é do trabalho, da posição que eu tô sentando. Provavelmente é o jeito que você fica em pé no ônibus, provavelmente é o jeito que você senta pra dirigir, é o jeito que você carrega o seu filho, é o jeito que você senta pra estudar, porque tá tudo assim, desmantelado. E na verdade o que a gente precisa é colocar tudo no lugar, na posição neutra. Se você desmantela, tá gerando um monte de compensações que vai te machucar. Você pode não sentir agora, mas lá na frente vai te prejudicar. Quanto mais você mantém, mais fácil fica. Débora, mas como é que eu vou fazer para manter? Como é que eu vou fazer para conseguir deixar o corpo no lugar? Primeiro de tudo, policiamento. Policiamento, gente, é você entender, toda vez que você perceber que você desmantelou, você se recoloca. Tá? Não quer dizer, ah, estou assim, recoloca. Sentei torto no trabalho, recoloca. Não sei o quê, varrendo a casa, volta pro lugar. Isso é se policiar. Ah, eu não consigo manter essa postura. Tudo bem, mas tenta. Se você tá tentando e quando você perceber que você tá no lugar errado, você se recolocar, você vai ver que mais e mais o seu corpo vai se acostumar a ficar naquela posição e mais fácil vai ficando. Quanto mais você se policia para se manter nessa posição, mais a sua musculatura fortalece e mais fácil também fica, porque você começa a ativar a musculatura correta. Se eu fico assim, se eu fico toda empinada, o que vai acontecer é que as minhas costas não estão trabalhando, ó, é nada. Tá tudo solto, tá tudo frouxo, eu não tenho fortalecimento. Então, na hora que eu tiver que manter no lugar, eu não tenho tônus para me manter no lugar. Mesma coisa se eu estiver aqui. Aqui tá tudo solto, minha musculatura não tá fazendo trabalho nenhum. Eu só tô em pé porque, felizmente, somos bípedes e, né, evoluímos até aqui para ficar desse jeito. Mas tô aqui e não tem trabalho nenhum. Então, para eu ficar na posição certa, é muito difícil. Ai, mas dói. Ai, mas não sei o que. Dói porque a sua musculatura tá fraca, porque ela não tá acostumada, não tem tônus. Então, quanto mais você se policia, quanto mais você entende, você tem essa consciência de onde você precisa ficar, mais fácil fica, mais tônus você ganha e com o tempo você nem vai perceber mais que você ficava na postura ruim. Então, de novo, o que eu quero que vocês entendam é, você não precisa ter nascido com o corpo tal para conseguir ter uma postura. Não é porque fulana não tem bunda, não é porque fulana foi privilegiada, porque ciclana tem isso que eu não tenho. Não, é você
que tem que entender o que você tem que fazer no seu corpo para conseguir ter a postura que você quer, para conseguir se livrar das dores que você tem. Independente se o seu bumbum é grande, se a sua coxa é grande, se você tem barriga, se você tem isso, se você tem aquilo, independe. Se vocês entenderem todas essas estruturas que eu expliquei para vocês hoje, não tem por que vocês não terem a postura que vocês desejam. Não tem porquê. Basta você ir para frente do espelho, olhar para o vídeo, olhar para você, olhar para o espelho e estudar o seu corpo mesmo. Essa é uma questão de... Isso é consciência corporal. É você entender o seu corpo e aprender a mandar nele. Ensinar ele a fazer aquilo que você quer. Porque você agora entende quais são os mecanismos que você tem para fazer isso. Então a minha tarefa para vocês é basicamente essa. Vai para frente do espelho e tenta entender como que você deixa a sua paredinha reta, como que você alinha pela frente da pelvis e não por trás. Tira uma foto sua e faz um risco no meio do seu corpo e analisa por onde que a sua linha está passando. Se ela está passando pelo meio da cabeça, o meio dos ombros, o meio do quadril, o meio das pernas e saindo lá no meio do pé. Ou se ela está saindo por trás, ou se ela está saindo pela frente, para você mesmo identificar o que está acontecendo no seu corpo. Tenta entender o que é rotacionar os ombros para trás, para baixo e espaçar as escápulas. Qual que é a diferença de você juntar as escápulas e espaçar as escápulas? Tenta entender como que você entende quando que a sua costela está aberta ou quando que ela está fechada. Tenta entender o que é o retângulo de ouro no seu corpo. São fazendo essas coisas, parando e se analisando no espelho que vocês vão entender e vão já, de imediato, hoje mesmo, conseguir melhorar a postura de vocês. E eu garanto, com toda a certeza do mundo, que não só vocês vão ter uma postura mais bonita, uma postura mais saudável, como também o processo de evolução no balé, como tudo que vocês fizerem, vai ficar mais bonito e vai ficar mais fácil também. O balé se torna muito mais fácil quando a gente está em harmonia com o nosso corpo. Então por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas de vocês, mas caso tenha restado alguma, não deixe de colocar aqui nos comentários dizendo a sua dúvida ou só dizendo o que você achou desse vídeo, se foi um vídeo bom pra você. Qualquer coisa eu tô à disposição e vejo vocês numa próxima. Então um super beijo e até!